como você vê as suas tomografias e como você interpreta os exames de imagem que você recebe da radiologia. Você recebe uns templates com os cortes que o radiologista fez e tira as conclusões para os seus planejamentos desse jeito. Essa é a visualização que o radiologista tem de um exame de imagem tridimensional do seu paciente. Para a gente poder visualizar adequadamente e a gente mesmo tirar nossas conclusões e gerar imagens personalizadas de cada paciente, a gente precisa que o radiologista nos envie os cortes DICOM da tomografia. E você sabe o que são cortes DICOM? Fique até o final desse vídeo e eu vou te mostrar um visualizador gratuito e excelente para que a gente possa trabalhar no nosso dia a dia. O padrão DICOM, ou Comunicação de Imagens Digitais em Medicina, trata um conjunto de regras e padrões para o processamento, para o armazenamento e para a transmissão de informações médicas e odontológicas relativas aos exames e figuras em formato eletrônico que é estruturado em um protocolo. O DICOM surgiu como uma ideia de criar um padrão referente a imagens de diagnósticos como as tomografias, ressonâncias magnéticas, radiografias, ultrassonografias e outros. Esse conjunto de regras foi criado para que as informações fossem trocadas entre os equipamentos geradores de imagem e outros dispositivos sem que a gente perdesse informação ou que houvesse uma necessidade de converter esses formatos. Inicialmente, cada empresa tinha seu próprio padrão e para que a gente pudesse conversar tanto entre uma empresa e outra, um tomógrafo e outro e até o usuário, foram padronizados os cortes DICOM. Os equipamentos que seguem o padrão DICOM têm uma linguagem comum entre esses dispositivos, independente da marca, e solucionou um grande problema anterior que era a falta de compatibilidade. Portanto, então, o DICOM é um conjunto de normas criadas para padronizar o formato eletrônico das imagens em medicina. Confira aqui então como funcionam os seus benefícios. Bom, pessoal, vamos utilizar um software para visualização que é o Blue Sky Plan. Ele serve para várias coisas. Eu vou deixar aqui em cima um card de um vídeo que eu tenho aqui no canal de como baixar o Blue Sky Plan. Ele é um software que serve para ortodontia, para fazer placas oclusais, para tratamentos de endoguide, guias de implante, dentaduras, coroas, pontes, enfim, várias formas que a gente pode trabalhar com o Blue Sky. No meu dia a dia, ele funciona como o visualizador das minhas tomografias. Ele nos facilita porque ele tem algumas ferramentas que nos ajudam no nosso dia a dia para a gente poder trabalhar. Então, se a gente deixar pré-configurado, a gente pode deixar já no nosso computador pré-configurado o Blue Sky como o visualizador de eleição. Então aqui a gente pode escolher alguma dessas abas para trabalhar. Eu vou nessa aba de CT DICOM Viewer, que é para a gente visualizar a nossa tomografia. Mesmo durante essa visualização, se eu quiser modificar para, por exemplo, um planejamento de implantes e guias, eu posso após a importação dessa tomografia. Então a gente vai aqui, CD Viewer, eu vou então no meu ambiente de trabalho e vou achar a tomografia que eu quero trabalhar. O software vai nos abrir para a gente visualizar. Eu dou um OK e ele vai então nos abrir nessas abas a visualização da nossa tomografia. O software ele já nos ajuda em algumas situações porque ele nos faz já um corte, na verdade a marcação da linha onde a gente quer cortar ou fazer os nossos templates. Como isso funciona? Quando a gente recebe da radiologia, eles nos enviam umas fotos que são JPEGs de imagens que são geradas a partir da visualização do radiologista daquilo que ele viu, né? De alguns lugares que ele imaginou ser importantes. Vamos pensar assim, eu pedi uma tomografia desse paciente. Aqui a gente tem o terceiro molar. Ele vai lá e vai fazer um corte. Na verdade, ele vai fazer uma linha em cima da região onde ele quer trabalhar. E essas imagens que a gente recebe da radiologia são cortes perpendiculares dessa linha que ele mesmo desenhou. Nesse caso, a gente pode fazer exatamente o que o radiologista faz. Ou seja, a gente delimita a área que a gente quer visualizar a partir de uma linha e o software vai nos dar cortes bidimensionais, que seriam fotografias daquela região. Então, como que a gente faz isso? A gente vai clicar então aqui nessa curva automática, que é aqui em cima, e a gente vai aqui embaixo, desenhar curva panorâmica. Ele vai apagar a curva que o software automaticamente desenhou. A gente vai com o screw aqui, nesse screw lateral.
e vai movimentando até a gente chega no córtex axial, a área que a gente quer visualizar. Então vamos pensar que eu quero ver o terceiro molar aqui. Eu desço mais ou menos aqui na região de terceiro molar e eu vou clicando com o botão da esquerda toda essa curva. Então vamos começar aqui. Eu posso começar um pouco atrás, lá na região de côndilo, para a gente ter mais visualização então da nossa tomografia. Vou clicando aqui atrás, vou fazendo pontinhos, né? Ele vai clicando pontos vermelhos e vou até a região. E a última coisa que eu faço nessa linha é fazer um duplo clique com o botão da esquerda, que ele vai gerar a nossa linha. Vocês viram antes que ele cortava essa parte do côndilo e agora a gente consegue visualizar. A gente pode também aumentar ou diminuir essa área. Vocês estão vendo aqui nas abas da esquerda, então, que aumentou e diminuiu a área de visualização. E a gente pode também modificar algum desses pontos, mais para dentro ou mais para fora, para a gente poder visualizar e consertar essa linha que a gente fez. Vamos avaliar então essas 5 abas que nos aparecem aqui. À esquerda, a gente consegue visualizar então os cortes. Se eu for aqui em cima e girar essas 3 linhas, que são esses 3 cortes aqui, não é por nada que essa aba ao redor aqui é azul, essa é amarela, essa é vermelha. Se a gente visualizar aqui, tem uma azul, uma amarela e uma vermelha. Aí, Celso, eu não consigo ver isso que está muito pequeno. Cada cantinho dessas 5 abas tem umas flechas. Se eu clicar aqui, ele vai aumentar e mostrar somente essa aba. Então a gente está aqui, a gente vê as 3 linhazinhas coloridas e para eu voltar eu clico de volta no cantinho. Roxa, amarela e vermelha, roxa, amarela e vermelha. Então cada uma dessas linhas é um corte. Eu vou em cima dessa aba da esquerda, que seria os templates que o radiologista nos mandaria. Seria exatamente isso que a gente está vendo aqui. A gente vai girando e as nossas linhas vão andando em cima daquela linha que a gente desenhou na maxila ou na mandíbula da própria tomografia, para cima e para baixo. Então a esquerda seria os templates que o radiologista nos envia, essa aba do meio, aonde a gente vai desenhar essa linha. A aba da direita, ela nos mostra um 360 da região que a gente quer trabalhar. Ou seja, Celso, como que funciona isso? Eu vou em cima da região. Por exemplo, o terceiro molar aqui. Eu cliquei com o botão da esquerda na região. Terceiro molar. Ele vai levar essas nossas 3 linhas para cima da região que eu quero ver. Estou vendo aqui na direita o terceiro molar. Se eu for em cima dessa aba e girar o meu screw, ele faz um 360 daquela região para eu visualizar alguma curvatura de ápice, alguma proximidade que eu tenho com o nervo. Então, enfim, eu posso ir girando e se nós vermos aqui na aba do meio esse verde, vai girando e a gente consegue visualizar isso tudo aqui. Por exemplo, a questão do nervo. Uma coisa bem interessante é a gente marcar esse nervo para ver, então, numa cor diferente, o canal, o quão próximo esse terceiro molar está. Como é que eu posso fazer isso? Eu vou aqui em cima nessa aba de ferramentas e eu vou numa aba de adicionar nervo. Aí eles nos abrem aqui no lado direito, adicionar nervo. Eu posso fazer isso automaticamente ou posso desenhar manualmente. Então aqui, como eu coloquei adicionar nervo, eu vou colocar como detecção automática de nervos. Quando esse exame ele é bem executado e o nervo está bem visível, essa detecção automática de nervos ela é bem eficiente. Então nesse caso aqui, ele já detectou um dos lados do nervo, ele vai detectar os dois, e o nervo do lado direito que a gente quer visualizar agora nesse momento. Se a gente voltar para a aba de visualizador aqui e aumentar, a gente consegue ver que essa círculozinho amarelo é exatamente o nervo. Ah, Celso, mas o meu nervo ele é mais largo do que isso. Então nessas abas de largura eu posso aumentar ou diminuir o tamanho do meu nervo. Aumentar, que nem esse lado aqui que é o lado direito, né? Ou diminuir o tamanho do meu nervo para que a nossa visualização tridimensional seja mais adequada. Então voltamos aqui para o terceiro molar. Eu vou girando o meu screw, que eu mostrei para vocês. Vamos agora lá na região do ápice da raiz do dente. Olha quão próximo esse meu terceiro molar está do meu nervo. Então eu consigo visualizar muito mais adequadamente essa região ali e a proximidade do nervo, ou enfim, alguma questão de uma área de implantes que eu queira colocar, enfim.
Além disso, nessa aba esquerda, então, aqui o que a gente tem? A gente tem uma imagem gerada a partir dos cortes axiais da tomografia, uma visualização 3D do paciente. Ou seja, é uma reconstrução daquilo que a gente fez a partir dos cortes 2D. Como que isso funciona? Se a gente tem uma folha de ofício, ela é um objeto bidimensional, vamos pensar assim, ela é uma fatia. Então, esse corte, esse axial, esse corte DICOM da tomografia, ele é uma fatia. Então, a gente faz como isso? A gente vai empilhando essas fatias e se a gente colocar elas no software, colocar essas fatias no software, várias fatias vão gerar um objeto tridimensional muito grande. Os cortes DICOM, eles vão chegar para a gente como vários arquivos. Então, dependendo do tamanho do FOV, né, ou da altura que a tomografia vai ser feita, ela vai gerar mais ou menos cortes. Esse tamanho também, essa quantidade de cortes, vai depender da espessura de cada corte. Então, vamos lá. Quando a gente recebe os cortes e tem lá 300 cortes DICOM. Normalmente ele é fatiado em 1 milímetro ou meio milímetro e a gente vai somando todos esses 300, 400 cortes, enfim, dependendo do tamanho da área que eu vou trabalhar, e quando ele soma, ele renderiza uma imagem que é tridimensional, que é isso que a gente está vendo aqui. Então, com o botão da direita, bom, visualizando aqui, eu vou então agora fechar a minha lista de nervos e a gente visualiza aqui então essa imagem tridimensional, que eu posso, segurando o botão da direita, modificar a posição, olhando ele de baixo ou de cima, e a gente tem uma imagem então mais real do osso a partir dessa reconstrução. Dependendo da qualidade desses tomógrafos ou da espessura dessas fatias, a gente gera então uma imagem mais fiel ou menos fiel. Também a gente tem artefatos que são gerados a partir dos metais que tem na boca do paciente, e aí a gente acaba gerando essas imagens desse tipo aqui, e que vão talvez não deixar esse modelo tão fidedigno. Mas qual é o objetivo da gente visualizar esse 3D? A gente tem uma noção do todo. Além disso, do lado direito, a gente vê então uma radiografia panorâmica. Olha, a gente recebe panorâmicas das radiologias e elas podem ser feitas a partir da tomografia do próprio paciente. Então a gente tem aqui um layout, onde nessa aba da esquerda a gente tem os cortes, na do meio então a linha que a gente pode modificar, o 360, a panorâmica e o 3D. Uma outra ferramenta que também é interessante que a gente pode ver no software, que os radiologistas nos mandam já realizado, é a medida de quantos milímetros tem numa medida 2D, por exemplo, aqui da região do nervo até da coroa. Bom, eu estou aqui na região da coroa do dente e eu quero saber quão longe isso está. Eu vou na ferramenta então de medidas, eu clico aqui com o botão da direita, ele vai me aparecer então esse triângulozinho, retângulo, eu clico no meu nervo que está desenhado, vou mexer no meu mouse até chegar na região da coroa e clico novamente. O que eu vejo aqui? Quantos milímetros tem de distância do meu nervo que foi desenhado, né, o canal, até a coroa do meu dente. E aí eu posso então simplesmente deixar isso salvo e girando, e quando eu voltar aqui, essa medida está aqui. Bom, pessoal, qual a ideia então desse vídeo? É eu mostrar como o Blue Sky pode ser usado no nosso dia a dia como um visualizador de tomografias. Esse software ele é gratuito e a gente não precisa pagar nada para poder visualizar as tomografias dos nossos pacientes. Por que é bom a gente utilizar essa ferramenta no nosso dia a dia? Para que a gente possa visualizar as imagens que a gente quer, gerar imagens que a gente pode então planejar algum caso, a gente pode mostrar para os nossos pacientes, para que a gente possa no nosso dia a dia ter uma facilidade de planejar mais fácil ainda. E aí, conseguiu entender? A gente acaba sempre se prendendo às imagens simples que o radiologista nos manda e perde a oportunidade de explorar essas inúmeras ferramentas que a tecnologia nos traz. E não é por uma questão de custo, para economizar, mas sim por pura falta de conhecimento. Se esse vídeo for legal para você, curta, compartilha, se inscreva no canal, e se tem algum vídeo que seja interessante, que você acha legal que eu faça, escreve nos comentários que eu posso fazer para você. Até mais!